Pensa numa receita chique, daquelas que tem nome complicado e parece que foi feita para impressionar, mas que é muito mais fácil de fazer do que parece. E hoje eu vou te contar todos os segredos. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e a receita de hoje é uma receita que eu duvido que você já tenha ouvido falar. Pode até ser que você já tenha ouvido falar de receitas parecidas, mas essa daqui especificamente eu acho pouco provável. É uma receita de Luxemburgo. Isso mesmo, Luxemburgo é um país super pequenininho que fica entre a França, a Bélgica e a Alemanha. E por isso, a culinária de Luxemburgo também é super influenciada por esses países. Para mim é até meio curioso, porque quando você vê um prato de Luxemburgo, muitas vezes ele é muito parecido com um prato de um desses três países, então para mim é um pouco confuso se realmente é um prato de Luxemburgo ou um prato de algum desses outros países. Mas esse prato aqui, apesar dele lembrar muito um prato francês chamado pâtes en croûte, que é basicamente uma carne ou uma mistura de carnes que são moídas e colocadas dentro de uma massa, que é como se fosse uma massa podre, uma massa de quiche, que não chega a ser uma massa folhada, mas que também fica bem crocante e bem amanteigada, ele tem uma assinatura de Luxemburgo. Luxemburgo é um país também famoso pela produção de vinhos, principalmente da uva Riesling, e esse prato ele tem bastante essas características do vinho também. A gente vai usar o vinho basicamente para marinar a carne e depois para fazer como se fosse uma gelatina de vinho que vai ali também no recheio assim que a massa sai do forno. Inclusive, o nome desse prato é Pastete, mas muitas vezes ele é referido como Riesling Pastete, porque o vinho mais usado para fazer esse prato é o Riesling, que é uma das variedades de vinho mais consumidas em Luxemburgo. E tem bastante tempo que eu queria trazer esse prato aqui pro canal. É o tipo de receita que eu gosto de fazer. Apesar de ser uma receita um pouquinho trabalhosa, porque ela tem que ser feita em etapas, eu gosto bastante de fazer massa. E eu acho que tem gente que gosta também dessa coisa de ir pra cozinha para fazer massa. Então eu queria trazer aqui pro canal. Só que eu sempre ficava pensando numa ocasião para trazer essa receita aqui pro canal, justamente porque é uma receita que precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de paciência, digamos assim. E aí, finalmente, já que agora, em dezembro, eu resolvi durante todo esse mês trazer receitas festivas para te inspirar aí nas festas de final de ano, eu falei, por que não trazer essa receita? Pode ser uma receita interessante para servir nas festas de final de ano. E não se preocupe em relação ao vinho, eu mesma não usei o vinho Riesling para fazer essa receita, eu usei um vinho branco comum, que eu uso para cozinhar, e a receita, apesar de não ser a mais tradicional, vai ficar tão boa quanto. E apesar do nome e da cara, que pode parecer aquele tipo de receita um pouco complicada, eu vou te mostrar que ela é muito mais fácil de fazer do que parece e eu vou te contar todos os segredos para a gente conseguir uma receita perfeita. Então, se você quer aprender a fazer essa receita, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos começar pelo recheio. Tanto o recheio quanto a massa precisam descansar na geladeira. Para o recheio, a gente vai fazer uma marinada e é importante que ela descanse na geladeira para pegar bastante sabor. E o ideal é que essa marinada fique descansando por pelo menos 2 horas, mas se possível, você pode fazer no dia anterior e usar no dia seguinte, que ela vai pegar ainda mais sabor. E no caso da massa, a gente só precisa deixar na geladeira por uns 15 a 20 minutos, porque essa é aquela massa famosa que eu já fiz várias vezes aqui no canal, que só leva farinha, manteiga e água. E como ela é bem amanteigada, ela é um pouco mais difícil de abrir, então é importante a gente deixar ela na geladeira para ficar mais fácil de abrir e depois a gente conseguir uma massa homogênea que não fique quebrando na hora de abrir. Mas você também pode fazer essa massa com antecedência, então você pode fazer no dia anterior, deixar tudo na geladeira, a marinada e a massa, e aí no dia seguinte você vai pegar a marinada, vai preparar o recheio e depois vai abrir a massa, que é o que eu vou fazer. E a base do recheio normalmente é algum tipo de carne de porco, normalmente é uma carne um pouco mais magra de porco, até pela massa já ser bastante amanteigada, e também se a gente tiver muita gordura ali na carne, ela pode acabar soltando muito, molhar a massa e deixar a massa mole. E muitas vezes ela é misturada com outro tipo de carne de vitela, por exemplo, é bem comum fazer essa mistura. No meu caso, eu vou fazer um recheio bem simples, eu escolhi aqui um lombinho de porco, aqui eu tenho uns 350 gramas de lombinho de porco, e aí eu vou usar só o lombinho, por isso que eu quero também que ela fique bastante tempo na geladeira para pegar bastante sabor. Mas se você quiser fazer um blend, você pode usar vitela, você pode usar algum outro tipo de carne de vaca que você tenha, é super comum fazer esse blend de carne de porco com carne de vaca também. Então, vou cortar aqui a carne, para isso é sempre bom a gente usar uma faca grande e boa, mas a gente não precisa se preocupar muito com o corte. A gente só está cortando em cubos para aumentar a superfície de contato com a marinada e ela ganhar mais sabor. Mas a gente não precisa se preocupar com o corte, porque depois a gente vai processar essa carne para o recheio. Vai escorrer o excesso da marinada e processar essa carne. Vou transferir a carne para cá e já vou cortar a cebola, que também vai na marinada.
Pode cortar a cebola em pedaços grosseiros mesmo. Não precisa cortar em cubinhos ou em meias luas. Além da cebola, vão 2 folhas de louro. Vou colocar 3 cravinhos, porque o cravo é bem forte. E antes da gente processar essa marinada, a gente vai escorrer e a gente vai tirar tanto o louro quanto o cravo. Então é legal que você guarde quantos cravos você colocou para depois poder tirar. Porque se a gente processar junto, pode acabar ficando um sabor muito forte, muito marcante do cravo. E agora a gente vai usar vinho branco para cobrir isso aqui. E como Luxemburgo é um grande produtor de vinhos, especialmente da variedade Riesling, né, da uva Riesling, normalmente na receita original se usa vinho Riesling. Eu sei que não é um vinho tão barato, não necessariamente é um vinho tão acessível, então a recomendação é a de sempre. Pega um vinho branco seco, que não precisa ser caro, porque é apenas um vinho que vai trazer um pouco de acidez para essa marinada. Então é importante que seja um vinho seco e não um vinho doce ou meio doce, mas tirando isso você pode usar qualquer vinho, como eu estou fazendo aqui. Eu não estou usando um vinho Riesling, é o vinho que eu sempre uso para cozinha, que é um vinho mais barato, mas que é um vinho seco e que eu sei que tem um sabor ok na comida. Pode usar o vinho que você está acostumado a usar para cozinhar também. E eu vou usar 1,5 xícaras de vinho branco. Vai também umas 2 colheres de sopa de vinagre. Aqui eu estou usando vinagre de maçã, que é o que eu mais uso na cozinha, mas pode ser também algum vinagre branco. Vou terminar de cobrir aqui toda a carne. Plástico filme vai para a geladeira descansar até a hora da gente preparar o recheio. No meu caso, eu vou deixar até amanhã e bora preparar a massa. E essa massa, quem já é inscrito aqui no canal já tá cansado de ver a famosa massa sablé, que é uma massa super coringa, versátil, dá para fazer várias bases de receita com ela. Então eu já fiz quiche, ela é a própria base ali da massa folheada, né, antes da gente colocar aquele bloco de manteiga no meio. Então hoje eu vou ser um pouco mais rápido aqui, porque já tem várias receitas com essa massa. Então eu vou até deixar algumas aqui no iCard, se vocês quiserem ver depois. O princípio dessa massa é farinha, manteiga e água. A manteiga tem que estar gelada, porque é isso que vai garantir que a massa fique crocante. A gente vai misturar a farinha com a manteiga, vai quebrando com a ponta dos dedos até formar uma farofinha e depois a gente vai dar a liga ali com a água sem trabalhar demais a massa. Mas eu expliquei todos esses detalhes em várias outras receitas aqui do canal. Então eu vou começar aqui colocando nessa tigela 2 xícaras de farinha, uma pitada de sal e 1 xícara de manteiga gelada cortada em cubinhos. Com a ponta dos dedos, a gente vai quebrando aqui os pedacinhos de manteiga junto com a farinha e aí mistura até chegar nessa consistência aqui meio de uma areiazinha. E não tem problema, vão ficar aí nos pedacinhos de manteiga na massa, mas isso vai deixar a massa crocante. Começa a colocar água, de preferência gelada ou pelo menos mais fria, não água quente para não derreter a manteiga. E a gente coloca bem aos poucos, que é só para realmente a gente conseguir dar a liga nessa massa e formar uma bola com essa massa. Então não tem uma quantidade certa de água, vai adicionando e vendo o ponto. E a gente só precisa chegar numa massa que a gente consiga formar uma bola. Quando chegar nesse ponto, a gente pode parar de trabalhar a massa. Não precisa sovar, não precisa fazer mais nada. Eu vou embrulhar em plástico filme e a gente vai levar para a geladeira para descansar. E é importante embrulhar em plástico filme para a massa não ressecar, principalmente se você for deixar mais tempo na geladeira de um dia para o outro, assim como eu, porque senão ela vai ressecar e aí aquele efeito que a gente queria, que era tornar ela mais fácil de abrir, vai deixar mais difícil de abrir e vai ficar uma consistência estranha. Então embrulha bem em plástico filme para garantir que ela não vai ressecar na geladeira. Voltei, tirei minha marinada da geladeira. Como a massa ficou bastante tempo também de um dia para o outro, já tirei da geladeira também para ela dar uma esquentadinha, ficar um pouco mais fácil de abrir. E a gente pode ver, ó, que a cor da carne já mudou. Ela tá com uma cara assim como se ela já tivesse começado a cozinhar. Isso é super normal, isso é por causa da acidez do vinho e do vinagre que a gente colocou. Mais ou menos parecido com o princípio do ceviche. Quando a gente faz ceviche, a gente não coloca limão para começar a cozinhar ali o peixe, porque a acidez do limão ela dá uma cozinhada no peixe. Então é a mesma coisa e aí na carne fica mais evidente essa mudança de cor. Agora eu vou escorrer isso aqui, descartar as folhas de louro e os cravos, transferir isso aqui para o processador. A gente vai bater até virar como se fosse um patê. Se você não tiver um processador, você pode fazer no liquidificador, mas eu recomendo fazer na função pulsar. Bati aqui e é essa textura aqui que eu quero que ela fique. É mais do que uma carne moída, porque ela tem uma liga, quase como se fosse um embutido. E aí eu já vou transferir para cá. E antes da gente abrir a massa, eu já vou pré-aquecer o forno a 200 graus.
E para abrir a massa, a gente vai usar uma folha de papel manteiga, que vai ficar mais fácil de abrir, rechear e depois transferir aqui para a assadeira. Então eu vou abrir a massa e transferir para cá. Antes de abrir a massa, eu vou cortar só um pedacinho aqui, que depois a gente vai usar para decoração. E agora a gente tem que abrir essa massa de forma que a gente consiga colocar o recheio dentro e fechar. E a massa não pode ficar muito grossa para não ficar uma coisa muito pesada, mas ela também não pode ficar super fina, porque ela precisa segurar o recheio. A gente vai abrindo aqui do centro para as pontas, e como essa é uma massa bastante amanteigada, principalmente se você tiver deixado mais tempo na geladeira como eu, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade de abrir. Ela não é uma massa super maleável, mas é só ir abrindo com calma, do centro para as pontas. Pode ir desgrudando a massa aqui do papel manteiga para ficar mais fácil de abrir. E se ela começar a grudar, você pode colocar um pouquinho de farinha, mas evita colocar farinha demais. Ó, um pouquinho de farinha já ajuda bastante aqui. Eu tento abrir a massa mais ou menos assim, em quadrado. Ficou mais um círculo do que um quadrado, mas tá bom. Ó, tá legal, ela não tá muito grossa, mas também não tá muito fina, então para aguentar o recheio. E aí eu coloco com as mãos mesmo, gente. Não tenho muita frescura, mas se você quiser, você pode colocar uma colher. Eu coloco com a mão para ficar mais fácil de modelar. Lavei as mãos, a gente vai fechar essa massa aqui como se fosse um envelope em cima do recheio. Para quem já viu a receita de salmão Wellington, que foi uma das primeiras receitas aqui do canal, esse passo é exatamente igual. Mas antes, a gente vai pincelar uma misturinha de ovo e água, que eu já deixei aqui pronto. A gente vai pincelar na massa e depois a gente vai fechar. Pincelo aqui, vou fechar aqui sobre o recheio. Vou fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui. E a gente pode cortar esse excesso de massa que sobra aqui nas pontas. E aí eu vou dar uma arredondadinha aqui, porque essa receita geralmente ela tem um formato um pouquinho mais oval, digamos assim. Vou guardar essa massa aqui que sobrou também. E agora, para ficar mais fácil de transferir e para a gente ficar com a parte mais bonita, né, mais lisa por cima, porque essa parte aqui ela vai ter essa emenda, o mais fácil é a gente virar essa massa de cabeça para baixo aqui na assadeira. Eu coloquei outro papel manteiga, só porque eu acho mais fácil assar no papel manteiga, não faz tanta sujeira. Se você quiser, também pode untar a sua assadeira. Se ela for antiaderente, nem precisa untar, essa massa também já tem bastante manteiga, mas eu gosto de colocar o papel manteiga. E aí eu vou virar aqui com cuidado. Aí a gente vai tirar o papel manteiga aqui com cuidado. Vou pincelar também a mistura de ovo e água aqui, para ajudar a massa a ficar mais douradinha. Para fazer a decoração típica dessa massa, vou pegar um pedaço aqui da massa que eu tinha reservado no início e também daquele excesso de massa que a gente tirou das pontas. Vou polvilhar um pouquinho de farinha, porque a manteiga já começou a derreter um pouquinho. E vou abrir aqui um círculo com um diâmetro um pouco menor do que o da massa, vocês já vão ver. E eu abro com as mãos mesmo. Se você quiser fazer mais certinho, você pode até usar um ramecã, um copo, alguma coisa assim para servir de molde. Mas eu prefiro fazer assim com as mãos. E olha só, o diâmetro do círculo é menor do que o diâmetro aqui da massa. E antes de levar essa massa para assar, a gente precisa fazer um furo nessa massa e colocar uma chaminézinha que vão servir como válvula de escape para o vapor sair. Se a gente não fizer isso, a umidade do recheio vai se acumular ali no fundo, vai acabar amolecendo a massa, ela não vai ficar crocante, pode acabar até perdendo a estrutura e quebrando. Então, para isso, eu vou pegar uma colher, vou fazer um furo aqui. Aí o furo tem que chegar até onde o recheio começa. Para ajudar esse vapor a sair, a gente vai criar um truque, que é fazer uma chaminézinha com um pedaço de papel alumínio. A gente vai dobrar o papel alumínio. E aí agora, ó, a gente pode ir enrolando em volta aqui do dedo para fazer o diâmetro da chaminé. E agora é só a gente colocar aqui no meio. Agora vai para o forno pré-aquecido a 200 graus por uns 30 a 40 minutos, até a massa ficar douradinha e o recheio bem cozido. Fica de olho porque varia de forno para forno. Se você achar que a sua massa está dourando muito rápido e não vai dar tempo de cozinhar o recheio, você pode colocar um papel alumínio aqui em volta, sem tampar a saída de vapor do recheio, só para a massa dourar um pouco mais lentamente e dar tempo de cozinhar o recheio. Enquanto a massa está no forno, a gente vai fazer a última etapa dessa receita, que é uma gelatina
de vinho branco que a gente vai verter ali no recheio através daquele furo que a gente fez para sair o vapor. Então eu peguei aqui uma panelinha pequenininha mesmo, e aqui na panela eu vou colocar uma xícara de água e uma xícara de vinho branco. O mesmo vinho que eu usei para marinar a carne. Eu vou ligar aqui e vou deixar isso aqui dar uma fervida e uma reduzida para evaporar o álcool do vinho. Enquanto isso, eu já vou hidratar a gelatina. Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina em pó sem sabor. Eu vou colocar aqui. E para hidratar, um pouquinho de água só até cobrir a gelatina. Ferveu, vou abaixar o fogo e já posso colocar a gelatina hidratada. Agora é só mexer para dissolver a gelatina. Dissolveu a gelatina e eu já posso transferir para cá, só para ficar mais fácil depois de verter ali na mistura. Olha que linda que ficou a nossa massa. Vou tirar aqui papel alumínio e já vou colocar a gelatina. A gente nem vai usar toda a gelatina, então eu até sugiro, se você quiser diminuir um pouco as proporções, eu acabei fazendo assim para ficar mais fácil, mas pode diminuir porque isso aqui vai ser muita coisa. Mas conforme a carne vai absorvendo ali a gelatina, a gente pode ir colocando mais. Então vai olhando, conforme ela for absorvendo, você vai ver que desceu ali o nível, pode colocar mais. E aí pode fazer isso assim umas 3 ou 4 vezes, e aí vai tá bom. E já tá pronto pra gente servir. Deu para escutar a crocância dessa massa quando a gente cortou? Essa receita fica muito gostosa, diferente. Eu sei que é uma receita que dá um pouquinho mais de trabalho, então não é uma receita do dia a dia, é uma receita realmente para uma ocasião especial, uma receita mais festiva, mas vale a pena fazer aí na sua casa, tenho certeza que todo mundo vai amar. Uma massa bem amanteigada, acho que um bom acompanhamento para essa receita é uma saladinha bem fresca, com uma acidez. Então aqui eu fiz uma salada super simples de folhas, coloquei um pouquinho de rabanete e vinagre balsâmico para trazer essa acidez que vai complementar muito bem esse prato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. Essa é uma receita assim meio artística, né? Fica bonita. Então eu quero muito ver as criações de vocês. Então quando fizer aí nas festas de final de ano ou em qualquer outra ocasião, me marca lá no Instagram que eu quero muito ver. E é claro que para acompanhar essa receita, um vinhozinho branco. Esse daqui não é o Riesling, mas é o que temos. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.